partir de agora, fique ligado e conectado com os principais acontecimentos do mundo esportivo. Antenados Esporte Show, a sua revista eletrônica esportiva diária. Oferecimento: cenas, brindes e sublimações. Suas lembranças personalizadas estão aqui. Salve, salve, galera antenada nas redes sociais, mais uma edição do programa Antenados Esporte Show começando e como principais destaques, vamos falar dos Jogos Olímpicos de Paris. Ontem teve bola rolando pelo torneio de futebol masculino e olha, confusão na partida da Argentina, hein? Hoje a bola rola pelo torneio de futebol feminino. Também vamos falar do Campeonato Brasileiro. Ontem a bola rolou pela 19ª rodada. A bola também rolou pela Série B. Série A2 do Campeonato Carioca. Também teve bola rolando pela Copa Rio. E os bastidores do futebol brasileiro andam agitados no mercado da bola. Também vamos falar do esporte local da nossa região e outros destaques que você acompanha a partir de agora. Vem comigo! Olá, meus amigos, e olá, Brasil! Bem-vindos a esta edição do programa Antenados Esporte Show, pela web rádio Antenada Net, pelos canais da Antenada Net e também pelas redes sociais da TV Madureira. Nos próximos minutos você ficará super bem informado acerca dos principais acontecimentos do mundo esportivo. Nesta edição de hoje, do dia 25 de julho de 2024, quinta-feira, a gente começa falando dos Jogos Olímpicos de Paris, onde a cerimônia de abertura oficial acontece apenas amanhã, num mega evento esportivo que promete marcar o mundo do esporte. Às margens do Rio Sena, de frente para a Torre Eiffel, em Paris, naquele ponto turístico na capital francesa, mas ontem tivemos já algumas competições no futebol masculino e também no rugby de 7, torneio masculino. Hoje começa o torneio do rugby de 7 feminino. No futebol, na abertura do torneio de futebol masculino, que irá até o dia 11 de agosto, tivemos os seguintes resultados na primeira rodada de abertura. Tivemos o empate entre Mali e Israel, que ficaram em 1-1. Tivemos a vitória da seleção francesa 3-0 sobre a seleção dos Estados Unidos. O Iraque derrotou a seleção da Ucrânia por 2-1. A seleção japonesa goleou o Paraguai por 5-0. A Nova Zelândia bateu a seleção de Guiné por 2-1.
O Egito ficou no empate diante da seleção da República Dominicana em 0-0. A seleção espanhola bateu a seleção do Uzbequistão por 2-1. E a seleção de Marrocos derrotou a seleção argentina também por 2-1. E nesta partida especificamente, olha, tiveram alguns acontecimentos, muito tumulto nesta partida. Inicialmente, já as vaias e protestos quando a seleção argentina entrou em campo. Curiosamente, ontem, quando a seleção argentina também entrou em campo pelo rugby de 7 masculino, também recebeu uma manifestação de críticas e protestos por conta ainda, o mundo do esporte ainda está abalado com a postura da seleção argentina na decisão da Copa América, embora tratasse da seleção principal de futebol, quando derrotou a Colômbia por 1-0 e acabou se sagrando a campeã nos Estados Unidos, na edição da Copa América deste ano, mas a França, os franceses não aceitaram e ontem muitos protestos, inclusive a seleção de Marrocos prevaleceu-se de uma torcida a seu favor, porque praticamente se sentiu em casa e derrotou a seleção da Argentina. E dentro de campo também muita polêmica, principalmente por conta da arbitragem que chegou a dar 15 minutos de acréscimos no final da partida. A Argentina que ainda chegou a marcar um gol, que seria o gol de empate, mas este gol acabou sendo anulado pela arbitragem de vídeo. Então, muitos protestos nesta partida da seleção argentina contra Marrocos. E agora, pelo torneio feminino, estão jogando Canadá e Nova Zelândia. A Nova Zelândia vai batendo a seleção canadense por 1-0. A Espanha vai perdendo para o Japão por 1-0. A Espanha e o Japão que estão no grupo do Brasil. O Brasil que entra em campo logo mais às 14 horas contra a Nigéria. Teremos também a Alemanha e a Austrália às 14 horas. E às 16 horas, Estados Unidos e Zâmbia e França e Colômbia, fechando este primeiro dia do torneio de futebol feminino. Pelo handebol feminino, a seleção brasileira estreou com vitória ao bater a Espanha por 29-18. Daqui a pouco eu volto com outros destaques. Até já! Com as cenas, brindes e sublimações, suas encomendas estão garantidas. Lembranças personalizadas para você e sua empresa com preços acessíveis. Ligue e faça uma consulta pelo WhatsApp DDD 21 97313 1717 ou acesse a página Márcia Cena Sublimação no Facebook. Estamos em volta com mais um bloco dentro do programa Antenados Esporte Show e agora a gente destaca o Campeonato Brasileiro em sua 19ª rodada, que teve partidas disputadas na noite de ontem com alguns resultados que mexeram com a parte de cima da tabela. Vamos a eles! No Mineirão, o Cruzeiro bateu a equipe do Juventude por 2-0. No estádio Morumbi, em São Paulo, São Paulo e Botafogo ficaram no empate em 2-2. Com o resultado, a equipe carioca manteve-se na liderança do Brasileirão, agora chegando aos 40 pontos. Já no estádio Barradão, em Salvador, quem levou a melhor foi o Flamengo, que bateu Vitória da Bahia por 2-1, com gols de Arrascaeta e também do centroavante Carlinhos. Everaldo ainda chegou a marcar
para a equipe baiana. E com o resultado, o Flamengo assumiu a segunda colocação do Campeonato Brasileiro, chegando aos 37 pontos. Isso porque no Maracanã, o Fluminense conquistou a segunda vitória consecutiva. O Flusão, que já tinha derrotado o Cuiabá final de semana em Mato Grosso, ontem voltou a vencer, desta vez a equipe do Palmeiras por 1-0, com gol do colombiano John Arias no final da partida. Também ontem, pela 19ª rodada, tivemos um empate entre Atlético Goianiense e Bahia, em jogo disputado no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia. Algumas partidas desta rodada foram adiadas, como Inter e Fortaleza. O Fortaleza que entrou em campo ontem, mas em jogo atrasado pela terceira rodada, a equipe cearense foi a Criciúma e ficou no empate em 1-1 diante do Criciúma. Outra partida que também teve que ser adiada na rodada foi o confronto entre Vasco da Gama e Cuiabá. O Cuiabá que entra em campo esta noite pela Copa Sul-Americana, jogo às 19 horas na Arena Pantanal, em Mato Grosso, diante do Palestino do Chile, jogo válido pelos playoffs, que classificam equipes às oitavas de final da Copa Sul-Americana. Portanto, teremos Cuiabá e Palestino às 19 horas, no jogo de ida semana passada no Chile. As duas equipes ficaram no empate em 1-1. Outra partida que também foi adiada seria o encontro entre os Atléticos, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, que se enfrentariam na Liga Arena em Curitiba. Isso porque o Furacão também entra em campo esta noite, às 21h30, na Liga Arena, mas na partida de volta pelos playoffs da Copa Sul-Americana contra a equipe do Cerro Porteño do Paraguai. Semana passada, no jogo de ida disputado em Assunção, no Paraguai, as duas equipes empataram em 1-1. Pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, teremos uma partida que será disputada esta noite, quando às 20 horas na Neoquímica Arena, em São Paulo, o Corinthians recebe o Grêmio. Agora a gente também destaca a 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que também teve bola rolando ontem. Na Arena da Ressacada, em Florianópolis, o Brusque derrotou a equipe do Paysandu por 1-0. E no estádio Carlos Zanetti, em Manaus, Amazonas e Guarani ficaram no empate em 1-1. Esta noite, às 21h30, teremos outras duas partidas. No estádio da Serrinha, em Goiânia, o Goiás recebe a equipe do CRB. E no mesmo horário, no estádio Castelão, em Fortaleza, teremos Ceará e Botafogo de Ribeirão Preto. No próximo bloco, voltamos para continuar destacando o futebol e falando do futebol carioca, que também teve bola rolando ontem pela Série A2 do Campeonato Carioca e também pela Copa Rio. Também vamos falar dos bastidores agitados no mercado do futebol do Flamengo. É daqui a pouquinho. Até já! Com as cenas, brindes e sublimações, suas encomendas estão garantidas. Lembranças personalizadas para você e sua empresa com preços acessíveis. Ligue e faça uma consulta pelo WhatsApp DDD 21 97313 1717 ou acesse a página Márcia Cena Sublimação no Facebook. Mais um bloco dentro do Antenados Esporte Show. A gente continua falando de futebol e agora destacando a Série A2 do Campeonato Carioca, que em complemento à 10ª rodada
da Taça Santos Dumont, que é o primeiro turno da competição, tivemos ontem no Estádio do Trabalhador em Resende o empate entre Resende e Audax, que ficaram no 3-3, numa partida muito movimentada. E com o complemento da rodada, a classificação é a seguinte, e tem um novo líder, que é a equipe do Maricá, que assumiu a ponta da tabela com 22 pontos. Na segunda colocação, o Olaria com 21, na terceira, o Duque de Caxias com 20, e na quarta colocação, a equipe do Audax com 16 pontos. Outra competição do futebol carioca é a Copa Rio, competição esta que definirá quais as duas equipes que disputarão, uma delas a Copa do Brasil e a outra a Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem, teve a sua primeira rodada com os jogos de ida disputados ontem. São Cristóvão e Olaria ficaram no empate em 1-1. Fora de casa, Cabo Friense venceu Belfor Roxo por 1-0. Também tivemos outro empate em 1-1 entre Bom Sucesso e Sampaio Corrêa. Zinza e Americano empataram em 2-2. Outro empate em 1-1 aconteceu entre Duque de Caxias e Maricá. Serrano e Arte Sul também empataram em 1-1. E a partida entre Paduano e Petrópolis, que foi cancelada. Também destacamos o Campeonato Brasileiro Sub-20, com alguns resultados da 15ª rodada em partidas que foram disputadas ontem. Tivemos a vitória do Fluminense, 2-1 sobre o Corinthians. Outra vitória de 2-1 do Flamengo no Clássico Carioca de virada, batendo o Botafogo em jogo disputado no Estádio da Gávea. O Atlético Goianiense bateu o Santos por 3-0 no Estádio Olímpico em Goiânia. Fora de casa, o Grêmio levou a melhor e bateu o Goiás por 2-0. Palmeiras e Fortaleza empataram em 1-1. Bahia e Cuiabá empataram em 3-3. Vitória do Ceará 4-3 sobre o Atlético Paranaense. São Paulo e América que ficaram no 0-0. E a vitória do Cruzeiro 1-0 sobre o Red Bull Bragantino. E daqui a pouco às 15 horas, em jogo que será disputado no estádio Cristo Rei, o Inter de Porto Alegre enfrentará a equipe do Atlético Mineiro. Agora a gente destaca os bastidores do futebol brasileiro, falando da equipe carioca do Flamengo, que vive um impasse acerca da contratação do meia Claudinho, jogador que é muito pretendido pela diretoria do clube, mas que as negociações não andam nada fáceis junto à equipe russa do Zenit. E isso porque os russos recusaram uma proposta que tinha sido aceita anteriormente feita pelo Flamengo, o Flamengo que ofereceu 18 milhões de euros pelo passe do jogador, dividido em 3 parcelas, só que os russos, de acordo com a matéria divulgada ontem pelo jornalista Vene Casagrande, os russos voltaram atrás e agora pretendem um valor maior e em menos parcela. Alguns dirigentes rubro-negros já praticamente dão por descartada a negociação nessas condições, apenas apelando para que prevaleça a vontade do jogador, que já demonstrou que está insatisfeito em permanecer no futebol russo e pretende voltar para o futebol brasileiro e atuar pelo Flamengo. Então, essa novela segue e nos próximos dias, quem sabe, teremos um desfecho. Mas, pelo menos por enquanto, a situação está totalmente indefinida. Daqui a pouco voltamos com o nosso último bloco. Até já!
Com as cenas, brindes e sublimações, suas encomendas estão garantidas. Lembranças personalizadas para você e sua empresa com preços acessíveis. Ligue e faça uma consulta pelo WhatsApp DDD 21 97313 1717 ou acesse a página Márcia Cena Sublimação no Facebook. Estamos de volta com este que é o nosso último bloco do programa Antenados Esporte Show de hoje, para destacarmos o esporte local. O jogo de volta da decisão do Campeonato Estadual Sub-20 da Série B1 será no próximo sábado, envolvendo as equipes do São Gonçalo Esporte Clube, que enfrentará a equipe do Pérolas Negras. A partida decisiva será no estádio Orlando Pedro Xavier, que é o campo do União Futebol Clube, na cidade de Silva Jardim, com bola rolando às 2:45 da tarde. Na elite do futebol de base, Série Ouro do Estado, o Canto do Rio Futebol Clube, equipe de Niterói, estreia na Taça Rio das categorias Sub-13 e 14, que é o Campeonato Metropolitano, na segunda quinzena de agosto. O Cantusca, como é conhecido, vai disputar as primeiras colocações com Flamengo, Fluminense, SAF do Botafogo, Vasco da Gama, Serrano, Nova Iguaçu, Madureira, América, Volta Redonda, Portuguesa e também a equipe do Mendanha Futebol Clube. O time Sub-17 Niteroense Futebol Clube estreia no estadual da Série C no próximo dia 18 de agosto. O adversário será a União Central e a partida tem tudo para ser no campo de grama sintética do Parque Esportivo da Concha Acústica, situada no centro de Niterói. O sorteio da tabela aconteceu na tarde da última terça-feira no auditório da Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Com 10 equipes, a competição terá turno único, com os 4 melhores avançando para as semifinais da competição. O Mitos Futebol Clube de São Gonçalo joga contra o Cavaleiros de Macaé na quadra coberta do Vera Gol Clube, na cidade de Itaboraí, no próximo sábado, pela 5ª rodada do turno único do Campeonato Carioca de Futebol de Salão da categoria Sub-20. Na tabela de classificação, as equipes ainda não venceram na competição e ocupam as 2 últimas posições. O Cavaleiro de Macaé é o 4º colocado e o Mito é o 5º, a equipe do Mitos, ambos sem marcar nenhum ponto. O Niterói Futebol Clube, que representará o Araruama a partir do próximo dia 4 de agosto na Taça Santos Dumont das categorias turno único do estadual da Série A2 das categorias Sub-15 e 17, está intensificando os treinamentos no campo do Clube Esportivo Mauá, no centro de São Gonçalo. E agora um último destaque, falando de Fórmula 1, onde a equipe Haas fechou nesta quinta-feira seu grid para a próxima temporada de Fórmula 1. Depois de anunciar o jovem piloto inglês Ollie Burman, de somente 19 anos, a escuderia americana oficializou o acordo com o francês Esteban Ocon, atualmente na Alpine, para a vaga do dinamarquês Kevin Magnussen. E assim, chegamos ao final de mais esta edição do programa Antenados Esporte Show. Outras informações vocês terão ao longo do dia, através dos nossos canais e também em nossas redes sociais. Outra edição do Antenados Esporte Show estará de volta amanhã,
se Deus assim permitir. A todos, o meu muito obrigado pela audiência, saúde e paz, cuidem-se bem e até a próxima!